Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você, por um acaso, tem problemas com o seu humor? Já sabe se por um acaso pode ser que seja tireoide? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o assunto com o doutor Dorival De Carlucci. Acertei? Acertei. Adoro quando eu acerto o nome, gente. Fala a verdade. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Bem você, obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, então. Você é médico cirurgião de cabeça e pescoço, certo? Isso. Vamos começar pelo início, então. Porque às vezes a gente fala, olha, eu tenho tireoide. Ah, todo mundo tem, né? Graças a Deus. Todo mundo tem. Todo Então é mundo isso. Só que aí tem a questão da disfunção, Isso. né? Então o que seria, né? Algum problema com a tireoide? A tireoide pode ter basicamente dois tipos de problema. Tá. Um problema relacionado com a função dela. Sim. Então eu posso ter alterações funcionais da tireoide, uma tireoide que funciona demais, que a gente chama de hipertireoidismo. Sim. Ou a tireoide que funciona de menos, que é a tireoide que nós chamamos de hipotireoidismo. Tireoide que funciona demais causa excesso de metabolismo, deixa a pessoa agitada, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e pode fazer com que a longo prazo ela perca massa muscular e perca peso, que é o que muita gente acha que vale a pena tomar remédio para tireoide para emagrecer e não pode. Fala a verdade, é cada uma, né? O contrário, que é o hipotireoidismo, deixa o metabolismo do corpo mais lento. Então, a tireoide não fabrica hormônios na necessidade que o corpo precisa e aí o metabolismo do corpo vai diminuindo e essa diminuição faz com que diminua a frequência cardíaca, diminua a pressão arterial, o paciente começa a ter mais sono, mais depressão, pode ganhar um pouco de peso. Então, no jargão popular, o hipertireoidismo é a tireoide que emagrece, o hipotireoidismo é a tireoide que engorda, mas ela é o menor problema no ganho de peso, não é ela a grande vilã. Entendi. Né? E quais são os sintomas assim mais comuns que aparecem nas pessoas dessa disfunção? Então, vai depender do tipo, né? Se for o hipertireoidismo, o paciente vai ter tremor nas mãos, ansiedade, agitação, pode ficar com os olhos para fora, que é o clássico do hipertireoidismo, pode ter um aumento no volume da tireoide causando aquele bócio. O hipotireoidismo, ele faz com que o paciente tenha quadros mais de cansaço, sonolência, depressão, tristeza, pode cair cabelo, a pele fica mais ressecada. Ah, entendi. Então, essa é uma alteração funcional da tireoide, mas a tireoide, por ser uma glândula, ela pode formar nódulos. E aí esses nódulos, a grande maioria são nódulos benignos, mas nós também temos nódulos malignos na tireoide. Entendi. Então, de uma forma bem genérica, eu tenho alteração na função da tireoide, nos hormônios da tireoide e alteração na estrutura da tireoide com a formação dos nódulos. Certo. E como que é feito o diagnóstico das doenças de tireoide? As doenças funcionais através do quadro clínico, dos sintomas que o paciente tem e dos exames de sangue laboratoriais. Então, basicamente, a dosagem do TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, e do T4 livre, que é o hormônio produzido pela glândula tireoide. Então, esses dois hormônios vão me mostrar como que a tireoide está funcionando. Se ela está funcionando de mais ou ela está funcionando de menos. Do ponto de vista dos nódulos na tireoide ou de aumento da tireoide, o médico é capaz de palpar a tireoide, sentir como que ela está e através de um exame simples de ultrassonografia nós detectamos esses nódulos. Né? Isso é um alerta para a população porque a tireoide fica localizada nessa posição aqui do pescoço. Como se fosse uma borboleta, assim, né? Ela tem um aspecto de uma borboleta. E se o paciente detecta, ou o paciente, não necessariamente, uma pessoa detecta um nódulo nessa região e esse nódulo se movimenta com a deglutição, e isso a gente pode ver olhando no espelho, né? Então eu estou no espelho, eu engulo, se esse nódulo presente aqui ele se movimenta com a deglutição, ele muito provavelmente está na tireoide. Então eu posso fazer um autodiagnóstico, eu posso me perceber o que está acontecendo no meu pescoço e detectar a presença desse nódulo. O médico, no exame clínico, ele deve sempre palpar o pescoço, então ele deve palpar. Se ele detectar esse nódulo, ele continua a investigação com um exame de ultrassom. E quais são, né, os tratamentos disponíveis, tratamentos mais comuns, tanto para hiper quanto para hipo? O hipertireoidismo, que é o exagero da produção de hormônio, você pode começar o tratamento com um anti-hormônio. Então eu dou um remédio que breca a função da tireoide.
esse remédio não pode ser tomado por muitos anos, por muito tempo, porque ele pode dar alterações no fígado, alterações na produção do nosso sangue. Se o paciente não consegue controlar com essa medicação, aí nós temos que fazer algum tipo de tratamento que pare a função da tireoide. Então eu posso tirar a tireoide através de uma cirurgia, eu removo a tireoide, acabou o problema. Ou eu posso jogar iodo radioativo na tireoide, que vai causar uma queimadura, entre aspas, né? Ela irrita a glândula, faz uma inflamação e a glândula para de funcionar. Mas aí eu não tiro a glândula, então é uma outra forma de tratamento. Então, para o hipertireoidismo, nós começamos com uma medicação que breca a função tireoidiana, podemos estender para esse iodo radioativo ou partir para uma cirurgia. O hipotireoidismo, o tratamento é a reposição hormonal, é bem mais tranquilo, vamos dizer assim. Então é um hormônio tomado todo dia que o médico vai regular a dose desse hormônio de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com o peso, com a altura, com a atividade física e de quanto que a tireoide está precisando desse hormônio. Entendi. E assim, a gente imagina que sejam por conta dos hormônios, né? Mas o que acontece com a galerinha que tem, eu não sei se é na hiper, ou se é na hipo, ou se nas duas, essa questão do humor, essa oscilação? A oscilação do humor, ela não necessariamente está relacionada com a tireoide. O hipertireoidismo e o hipotireoidismo, eles são considerados uma síndrome. E quando a gente fala de síndrome, a ideia é que eu tenha que juntar vários sinais e sintomas que o paciente está tendo para que eu possa fazer esse diagnóstico. Então, a síndrome do hipertireoidismo, ela tem vários sinais e sintomas. Então, como eu falei, aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, tremores nas mãos, irritabilidade, insônia, queda de cabelo, a pele fica mais úmida, o paciente produz tanto calor que ele não consegue ficar em ambiente quente porque o corpo dele está acelerado, né? Então são vários sinais e sintomas que quando nós falamos pontualmente de cada um deles, você fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então não dá para falar pontual, tem que ser a análise de todos os sinais e sintomas. A mesma coisa do hipotireoidismo. Então eu vou ter tudo ao inverso. Eu vou ter depressão, vou ter sonolência, vou ter tristeza, vou ter intolerância ao frio, porque o corpo não produz calor, a pele fica ressecada, cai cabelo também. E no final, lá no final, o paciente acaba ganhando um pouco de peso, se ele não tratar. Entendi. E quando que, por fim, é indicada uma cirurgia? Indicação de cirurgia de tireoide, nós cirurgiões nos baseamos em 4 indicações. A primeira delas é sempre quando eu tenho um diagnóstico ou uma suspeição de que aquele nódulo ou aquela doença é maligna. Então, se eu tenho suspeita de um câncer, indicação de cirurgia. A segunda indicação é quando eu tenho aquele hipertireoidismo que eu falei que eu não consegui tratar nem com a parte clínica, nem com aquele iodo radioativo. Então, se eu não consigo tratar o hipertireoidismo, está indicado fazer a cirurgia da tireoide. A terceira indicação seria para quando a tireoide possui nódulos e esses nódulos são grandes a ponto de causar algum tipo de desconforto no pescoço, desviar a traqueia, atrapalhar para deglutir. E o último, que não é menos importante, que seria o estético, na verdade aquelas tireoides que aumentam demais, que ou atrapalham do ponto de vista visual, tem paciente que não consegue marcar um emprego porque ele tem aquele papo aqui na frente, ou muda a conduta, então, por exemplo, um homem deixa de usar uma gravata, a mulher deixa de usar um decote. Eu tenho uma aluna na faculdade que ela usa um cabelo comprido aqui para esconder esse. Então, você começa a ter mudança de comportamento e quando o paciente tem uma mudança de comportamento, eu tenho que intervir. Então, são nessas situações que a gente opera a glândula tireoide. E existem, né, alguns riscos e complicações nessa cirurgia? Sim. A tireoide está encostadinha num nervo que é responsável pela movimentação das cordas vocais. Esse nervo passa exatamente atrás da tireoide e as cordas vocais ficam aqui onde tem o nosso gogó, né? O pomo de Adão, é exatamente onde tem as cordas vocais. E para que elas se movimentem, elas são 2 cortininhas que abrem e fecham, para que elas se movimentem, eu preciso de um impulso elétrico vindo do cérebro. Esse impulso vem por esse nervo, que está encostado na tireoide. Então a cirurgia da tireoide pode
durante o ato cirúrgico ou porque tem um tumor que grudou nesse nervo, eu posso ter um dano nele e esse dano nesse nervo vai levar o paciente a ter uma alteração na voz. Entendi. Então eu posso ter rouquidões depois da cirurgia. Então não é raro você escutar algum paciente que fala, eu operei da tireoide e fiquei rouco por causa disso, né? Mas hoje nós temos vários equipamentos que nos auxiliam a identificar esse nervo e monitorar esse nervo durante a cirurgia, o que tem minimizado o trauma nesse nervo. A outra coisa que pode acontecer bastante na cirurgia da tireoide é uma alteração nas glândulas paratireoides. São 4 pequenas glândulazinhas do tamanho de um grão de arroz que ficam por trás da glândula tireoide e elas são responsáveis por regular o nível de cálcio no sangue. O cálcio é importante no nosso sangue para a contração dos músculos. E nós temos um músculo muito importante que chama coração, né? Sim. Que tem que ficar batendo o tempo inteiro. Então, por isso eu tenho que ter um nível de cálcio constante no sangue. E quem regula isso são essas glândulas. Então, os pacientes que operam a tireoide podem ter alguma alteração funcional dessas glândulas, que elas não pertencem à tireoide, elas usam a tireoide só como um apoio, como um suporte. E essa alteração na função dessa glândula paratireoide pode fazer com que esse paciente tenha uma queda nos níveis de cálcio e aí ele precise repor cálcio via oral. Entendi. Agora vamos supor, uma pessoa descobriu que está com um nódulo na tireoide, possível CA, por exemplo, né, o câncer. E aí, por algum momento, talvez ela precise fazer tratamento de químio, rádio, ou geralmente, porque eu vejo que esse é um tipo de câncer um pouco menos agressivo, né? Exato. O câncer de tireoide ele é um câncer mais bonzinho, vamos falar assim, ele é menos invasivo do que outros cânceres. Certo. E o tratamento que cura o câncer de tireoide hoje, padronizado, é a cirurgia. Então, retirou o nódulo da tireoide, o paciente está curado em 97% das vezes. Como a tireoide usa iodo, o hormônio tireoidiano é a base de iodo e só a glândula tireoide usa esse iodo que nós tiramos da alimentação como matéria-prima para produzir os hormônios, a gente tem na natureza uma condição de transformar esse iodo num iodo radioativo. Então, alguns pacientes podem continuar o tratamento do câncer de tireoide fazendo uma dose com esse iodo radioativo, que vai queimar restos de tireoide, que tem ficado aqui na região da tireoide, para proteger o nervo. Então, para eu não cortar o nervo, eu deixo um pouquinho de tireoide ali, ou para não machucar as glândulas do cálcio, eu deixo um pouquinho de tireoide perto. E esse restinho de tireoide, para que não cause problemas lá na frente, nós queimamos, entre aspas, né? Nós usamos o iodo radioativo para extinguir esse tecido. E ao mesmo tempo ele acaba nos mostrando se o paciente teve uma metástase. Então, se ele teve um nódulo pulmonar metastático desse câncer de tireoide, esse nódulo vai aparecer nesse exame com iodo. Então, não se faz quimioterapia para a doença da tireoide. A radioterapia é para casos muito específicos, para casos mais avançados. E mais atualmente existem terapias, imunoterapias que nós chamamos, que são terapias diretamente contra o que pode causar o câncer da tireoide. Então, também para aqueles casos mais avançados, que são raros, nós temos também essa imunoterapia como forma de tratamento. E a forma de descobrir, né, se o seu nódulo ele é um câncer, enfim, é através da punção. A biópsia por punção com agulha fina é o principal diagnóstico que nós temos para o tumor de tireoide. Existem também, claro, as características do nódulo. Então, se esse nódulo está crescendo rápido, se ele está doendo, se ele grudou na pele, se no ultrassom ele tem algumas características, isso vai nos dar pistas para saber se esse nódulo é maligno ou não. E a punção vai ter o material para dizer para a gente se de fato é um nódulo maligno. Entendi. Como que os pacientes podem monitorar e cuidar da saúde da tireoide? Isso é uma pergunta perigosa, porque assim, o ultrassom é um exame simples de ser feito e hoje tem sido rotineiro do ginecologista, né? E quem mais tem doença na tireoide ainda é a mulher. A relação de doença tireoidiana ela é 3 vezes maior na mulher do que no homem. Então, é complicado eu falar para você, não faça ultrassom da tireoide de rotina, porque muita gente está fazendo, né? O correto eu só vou me preocupar em fazer ultrassom da tireoide se eu tiver um histórico familiar de doença na tireoide, se eu tiver um nódulo palpável ou se eu tiver alterações hormonais. Então,
mas é muito frequente hoje fazer esse diagnóstico, esse achado, através do exame de ultrassom. Então, a mulher vai no ginecologista, ele pede, vou fazer um ultrassom de mama, um ultrassom ginecológico, aproveita, faz o de tireoide. E aí aparece o nódulo. Então, por causa disso, tanto a Sociedade de Endocrinologia como os cirurgiões de cabeça e pescoço, nós estamos colocando um freio na invasão desses pacientes que acham nódulos de tireoide. Então, não é para biopsiar todo mundo também. Entendi. E o inchaço no rosto, assim? Às vezes a pessoa fica com aquela olheira aqui embaixo, inchada. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas é um sinal também? Pode ser? O hipotireoidismo, ele causa um inchaço no corpo todo. Então, o paciente com hipotireoidismo é aquele paciente que você olha e parece que ele está com sono o dia inteiro. Né? Então, mas é um dos sinais. Né? Um dos sinais. Não posso falar assim, você está com hipotireoidismo só de olhar no seu rosto. Sim, sim. Uma coisa constante que você vai observando ali, você mesmo vai se observando todos os dias. Ou alguém olha para você, acordou agora e tipo, já é assim, né? Enfim. Então, se eu tivesse que dar uma dica para as pessoas, como que eu vou saber se eu tenho um problema na tireoide? Primeiro é prestar atenção no corpo. Estou mais cansado que o normal? Estou cansado, mas eu dormi bem? Sim. Tem alguma coisa me irritando mais? Então eu já passei dos 40 anos, então eu devo fazer uma dosagem do TSH. E aí, se o TSH estiver alterado, vai me dar uma ideia se eu tenho uma alteração funcional da tireoide. Tá. E ao mesmo tempo prestar atenção no pescoço. Apareceu um nódulo, esse nódulo está se mexendo, quando eu falo ou quando eu engulo, precisa ser visto. Então tem que ficar de olho, não tem jeito, né? Nós temos uma pergunta para o doutor. Pode colocar aí para a gente já tirar essa dúvida ao vivo. Rosana de São Paulo. Gostaria de perguntar para o doutor Dorival sobre a cicatriz de quem faz cirurgia de tireoide. Fica visível? Como que é o processo da recuperação? É uma preocupação de muita gente, principalmente das mulheres, porque o corte fica aqui no pescoço, fica visível sim. Mas nós temos uma série de técnicas para disfarçar essa cicatriz. A primeira delas é usar uma linha de expressão. Então o paciente dobra o pescoço e nessa dobra do pescoço a gente faz o corte. Então eu faço o corte nessa dobra, fazemos a cirurgia com uma técnica super delicada. No pós-operatório nós usamos massagem, cremes e colas com silicone para fazer uma pressão nessa cicatriz para que ela não apareça. Então, 90% dos pacientes que operam a tireoide acabam tendo essa marca aqui, mas essa marca desaparece e nem fica perceptível. São poucos os casos em que você olha e fala assim, tem uma cicatriz aqui. É difícil mesmo. Eu percebo que fica bem na linha ali, né, da dobrinha. E para a gente finalizar, existe algo que a gente pode fazer para prevenir? A dieta. Uma dieta adequada, né, é a melhor prevenção das doenças da tireoide. Então, evitar exageros, evitar bebida alcoólica, evitar o excesso do iodo. Né? Então, iodo em excesso machuca a glândula. Então, as dietas são as principais. O câncer de tireoide, ele tem uma relação grande com radiação. Sim. Então, aquelas pessoas que receberam radiação no pescoço têm maior risco de ter câncer na tireoide. Mas isso é a longo prazo, né? Então, são várias sessões de algum tipo de radiação ou fez um tratamento que precisou fazer várias tomografias ao longo dos anos, tudo isso pode danificar a glândula. Entendi. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom tirar todas as dúvidas sobre tireoide com você, né? Acho que é importante entender um pouquinho de tudo, porque as pessoas às vezes falam, eu tenho tireoide. Gente, todo mundo tem. Só que aí cabe a cada um saber qual que é a sua disfunção, através dos seus exames de rotina aí, né? Tá percebendo que tá um pouquinho inchado, sente o nódulo, alteração de humor e entre outras coisas mais, é bom você investigar. Por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quiser fazer uma consulta com você. Fique à vontade. O meu Instagram é dr.dorivalcarlucci e o contato do consultório é o 11 942 44 2192. Muito bom. Bom, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aqui, né? Acho que eu fui perguntando aqui talvez o que você em casa gostaria de saber. Depois o doutor Dorival vai voltar para a gente abrir para mensagens, para a gente tirar mais dúvidas ainda, né? Porque tem muita gente que não sabe para que funciona, para que serve, o que é a tireoide no nosso organismo, aonde que ela está localizada. Eu estava vendo que essa que você falou que parece uma borboletinha, ela fica na traqueia, é isso? Na frente, na parte da frente? Ela fica abraçando a traqueia. Ah. Ela fica bem na frente, quando
Quando a gente põe o dedo aqui, nós sentimos o gogó, né? Aí se você escorregar o dedo, você vai sentir a traqueia, que tem um monte de degrauzinho. Deixa eu ver aqui. Bem aqui embaixo, perto, isso aqui, ó. E você Aqui? sente, aí, ó, exatamente aí você sente um tubinho. Sim. A tireoide fica bem aí em cima, Ah, fica abraçando a traqueia. abraçando a traqueia. Ela é uma carnezinha desse tamanho. Ah, entendi. Então ela é uma carnezinha. É. Então tá bom. Muito obrigada, viu? que Mais uma agradeço. vez, fica aqui com a gente. Vamos bater mais um papo daqui a pouco. E dona Babi tá de churrasco hoje aí? É isso?